Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando a nossa live, vamos ver como estamos por aí. Tudo bem? Estou tentando aqui colocar uma nova posição, não sei se vai dar muito certo. Vamos ver. Vamos hoje falar sobre alimentação no Ayurveda. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter uma noite ótima, com muitos conhecimentos dentro dessa ideia do Ayurveda. Quem está chegando aí, vai colocando os aviõezinhos, os coraçõezinhos, os aviõezinhos para chamar os seus amigos, os coraçõezinhos para o Instagram entender que o nosso conteúdo é de valor, porque efetivamente é de valor. Todos sejam bem-vindos. Nós vamos ter esta noite convidadas especiais, alunas queridas que hoje são professoras de yoga temos uma que é terapeuta Ayurveda também, a Neiva. Então vamos ter muitas trocas, muitas partilhas. Vamos falar de saúde. Vamos falar do quanto a alimentação prolonga a vida. Quando é bem adequada, é bem escolhida, quando usamos os condimentos especiais, quando usamos temperos especiais, as especiarias do Ayurveda, que são consideradas medicamentos. Então nós vamos abrindo essa live com todo o entusiasmo de sempre, acreditando que nesse conteúdo a gente está sempre somando. São coisas práticas, são dicas muito práticas que a gente vai estar trabalhando hoje. Então eu quero agradecer a presença dessas pessoas queridas que estão chegando aí e vamos nos fortalecer nessas dicas. Vou já começar a chamar as meninas para que elas possam participar aqui com a gente nesse bate-papo. E já quero antecipar que no próximo domingo nós teremos uma outra live falando daí de rotina diária, também com mais duas queridas alunas, hoje professoras de yoga, né, nessa família Suryananda que só cresce com amor, com potência, com alegria. E na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui ao vivo dando uma consulta sobre os doshas. Então quem quiser saber, eu sou mais Pitta, eu sou mais Kapha, eu sou mais Vata, vai se inscrever lá, a gente vai estar colocando nos stories sobre perguntas específicas e vocês vão estar respondendo, a gente vai estar divulgando nos próximos dias. Então nós vamos ter, além dessa live de hoje, mais duas muito interessantes que a gente vai tentando aprofundar esses assuntos cada vez mais para que as pessoas consigam construir uma motivação e um entendimento dessa ciência milenar, desse braço que é o Ayurveda, que vem lá da ciência védica e que tem como objetivo fortalecer o nosso corpo, para que com um corpo forte e saudável, a mente esteja apta a se iluminar, a se tornar clara, a ficar com mais clareza, com mais lucidez, que a pessoa possa então meditar um pouco mais distanciada da neurose, né? Essa é a ideia. Então vou chamar aqui as minhas queridas. Vamos ver aonde estão essas meninas. Joseida já está aqui. Vamos ver aonde está Neiva. Vamos ver. Aqui. Olá, Joseida! Tudo Tudo bom, bem? querida? Como está? Bem-vinda! Bem-vinda ao Obrigada. Instituto Online, assim, né? A pandemia, É um pouco diferente, né? a pandemia não está deixando a gente se abraçar muito, né? Mas a gente tem essa forma aqui, através da telinha, que permite esses contatos afetivos, né?
que a gente pode, mesmo aqui, olhar nos olhos, fazer trocas, fazer partilhas, né? Que bom! Ô, Neiva! Olá, Bem-vinda, querida! Tudo bem? tudo ótimo. Como está? Muito bem, muito bem. Ai, que bom! Olha só, ai, a Jaque tá ali, que bom, Jaque. Pessoal chegando, todos bem-vindos. Vou mandar a Marlene, a Ariane, todo mundo chegando aí. Vão mandando os coraçõezinhos para o nosso povo aumentar, para o Instagram entender que o conteúdo é de valor. E aqui eu vou começar pedindo para as meninas se apresentarem, falarem um pouco da sua história, da sua vida, de como é o yoga para você. Então, quem quer começar? Joseida? Posso começar. Tá Uma boa bom. noite a todos, então. É com muita alegria que eu chego no Instituto Suryananda hoje, no Instituto Suryananda Virtual. Assim, com muita gratidão que tem essa porta para a gente acessar e entrar. A minha caminhada com a Sirene é de muitos anos, né, de muitas jornadas, muitas aulas, curso de formação. Eu fiz a formação em 2019 dos professores, né, de yoga, e agora está chegando o curso de Ayurveda, e como Ayurveda e Yoga são um pássaro de duas asas que se complementam, né, um ajuda o outro, e depois que a gente conhece o Ayurveda, a gente, a gente não tem mais como viver sem, porque o Ayurveda é o funcionamento da natureza, é o funcionamento da gente, né? Ontem, quando eu divulguei as lives, teve uma prima minha, a Marilê, até eu não sei se ela está aqui, ela perguntou o que é o Ayurveda. Então, eu vou deixar para a nossa prof, que ela é mais conhecedora sobre isso, mas gostaria de colocar a minha trajetória. Então, a partir do yoga, eu fui tomando consciência do meu funcionamento, do meu corpo, fui conhecendo através das jornadas e do conhecimento da Sirene, ela foi passando sempre para a gente, com muita competência isso, foi passando esse conhecimento para a gente sobre o Ayurveda, sobre os doshas que tanto são falados nas lives, né, que são Kapha, Pitta e Vata, a partir deles, na natureza, identificar eles no dia, no ano, nos horários do dia, nas estações do ano, tudo isso observando esse funcionamento. E aí, hoje é sobre alimentação, né, que nós vamos falar. Como eu sou culinarista também, a partir disso fui me descobrindo, né, a partir do yoga, da meditação e dessas práticas de estilo de vida diferente que as pessoas dizem, né? Que é diferente, mas é um estilo que a gente busca mais saúde. Através do Ayurveda, a gente busca a prevenção da doença. Ou quando a gente está doente, a gente encontra o equilíbrio de uma forma mais natural. Sim, reconhecemos a medicina. Quem tem esse conhecimento ayurvédico reconhece a medicina tradicional como muito importante, mas a medicina deveria aliar essas duas coisas, né? Hoje, graças a Carmen Ismanioto, que é minha colega, professora também de yoga, ela me encaminhou a um médico. Eu hoje faço um tratamento ayurvédico. Um médico que é formado na medicina nossa convencional e na medicina ayurvédica. E a partir dessa caminhada, né, eu fui descobrindo formas de me equilibrar mais e ter mais saúde. Então, a prática do yoga, a prática de uma boa alimentação, da atividade física, tudo isso faz parte. Então, com isso, eu fui me descobrindo, quando me aposentei professora de escola, né, e aí fiz a formação de yoga e também me descobri eu descobri que gostava de cozinhar, né? Apesar da gente compreender dentro do Ayurveda que a alimentação não é só o que está no prato. Os nossos órgãos dos sentidos todos se alimentam, né? A pele, assim, como eu fiquei pensando quando aprendi dentro do Ayurveda que a pele é um órgão que absorve muita coisa, né? E olha quanta coisa a gente põe na pele, né? Os nossos olhos absorvem muito alimento.
os nossos ouvidos, o nosso olfato, né? Tudo acolhe. E o nosso paladar, sim. E aí, eu fui estudando e continuo estudando sobre o Ayurveda e pretendo continuar agora nesse curso de formação que o Instituto Suryananda vai oferecer para eu aperfeiçoar essa questão da alimentação. Eu trabalhei um tempo que não era a pandemia, eu trabalhei com workshops. E optei em não continuar, até experimentei algumas lives, mas não quis continuar. Eu acho assim que a cozinha tem que ter cheiro, tem que ter olhos para ela, tem que ter contato, não consigo trabalhar de outra forma. Até consigo, né? Mas é diferente, né? São escolhas. E se Deus quiser, agora com a vacina, eu retorno com essas oficinas também, juntamente com os cursos, né, que a gente faz, os cursos presenciais, eu que sou encarregada pelos cardápios, tudo observando esse conhecimento ayurvédico. Os temperos que eu uso, os alimentos, a época dos alimentos, todos os cardápios são todos pensados nisso. Assim como a minha cozinha, quando eu preparo, por exemplo, hoje à noite, eu estou aqui com a panelinha de barro prontinha para preparar uma lentilha. Por que uma lentilha eu vou preparar? Olhe para nós três, nós estamos todas encasacadinhas, né? Estamos num período de inverno, chega a noite, esfria, então eu preciso, como o meu biotipo é vata, ele precisa ser aquecido, precisa ser nutrido. Então hoje vai uma lentilha com uma batata inglesa, com açafrão, que são os temperos que a gente aprende, né? Que a Sirene tantas vezes falou e fala dos 4 Cs, nós, e um deles, que no momento eu posso usar somente a cúrcuma e o coentro, então hoje vai o coentro, com um óleo que se chama ghee, que nós usamos para cozinhar, que usamos para passar nos olhos, que usamos para passar em ferimento, que usamos para lubrificar o nosso corpo também, por dentro e por fora também ele pode ser usado. E esse conhecimento todo a gente encontra dentro dessa medicina milenar que existe aí, a Sirene me corrija se eu estou errada, há mais de 5.000 anos que ela existe, né? Eu não sei mais, ela vai falar, né? Mas é um conhecimento que vale a pena a gente buscar, porque a gente tem muito mais equilíbrio, né, com isso. Existem as ervas, que hoje a Sirene, já há muito tempo também, ela orienta a gente, ela prescreve essas ervas para a gente usar para reequilibrar o nosso corpo. Claro que é de uma forma diferente, porque respeita o ritmo da natureza. Eu tenho um equilíbrio melhor quando eu busco. São vários fatores que eu preciso buscar para reequilibrar a minha saúde. E se eu reequilibro a minha saúde, a minha energia, eu reequilibro a saúde de quem está perto de mim também, né? Então, os fatores são alimentação. Hoje eu falei agora da alimentação que eu vou ter agora à noite, o meu prato para comer, né? Para degustar. Mas eu também tenho a alimentação pelos olhos. Agora à noite, por exemplo, que eu tenho que me preparar para o meu sono, que agora, a partir das 20 horas, é o período do repouso, né? E nós vamos observar que o dia tem 3 períodos. Pela manhã é o período de eliminação, que a gente vai eliminando, né? As toxinas, a evacuação, a urina, tudo isso, a água que a gente usa, os chás que a gente usa, os alimentos que a gente usa, as atividades físicas são todas para limpar o nosso organismo. A partir do meio-dia até as 20 horas é o período da nutrição. Então, aí nós podemos intensificar um pouco os alimentos, né? Comer alimentos que são de mais difícil um pouquinho de digestão, especialmente ao meio-dia. E aí, depois das 20 horas, é o período de repouso. Então, eu tenho que me preparar. Eu tenho que tirar essas luzes que eu tenho que diminuir o contato com celulares, com televisão. E isso tudo, esse conhecimento, onde que eu encontro? Dentro do Ayurveda, dentro do Instituto Suryananda, que partilhou tantos encontros, tantas aulas, tantos cursos, para que a gente busque junto esse equilíbrio. Eu gostaria que a Sirene falasse, ela com certeza vai falar para nós mais sobre esse curso, né, que está por acontecer agora em agosto. Mas vou passar a palavra para a Neiva também, né, Neiva? Porque senão eu tomo conta.
Eu digo que não faço live, que não gosto muito, mas quando eu tô aí, me fui, né? Tá bom? Então, muito obrigada por me escutarem e pelo convite, Sirene. Tá bom, E por querida. estar aqui, eu queria, antes da Neiva pegar a palavra, eu queria dizer que hoje de manhã eu usufruí de uma massagem que faz parte do meu tratamento, uma massagem ayurvédica, feita pela Neiva, pelas mãos mágicas dela, com um óleo aquecidinho, num espaço maravilhoso, onde ela fez uma massagem para eu retomar o meu equilíbrio, tocando meus marmas, estimulando meus pontos de energia, para que eu relaxe mais, para que eu tenha mais qualidade de vida, para que eu seja mais feliz, né? Para que eu seja melhor, que eu seja um ser melhor, né? Que lindo. Então, obrigada pela companhia, Neiva, presencial e virtual agora. Sirene também. Vai lá, Neiva. Então, olha, depois dessa chamada da Joseida, eu tô aqui que tô, né? Olha só. Muito bom, sempre é muito bom estar aqui, né? Já é a segunda, terceira vez que eu faço parte da live. E você pediu para dar uma conversadinha sobre como iniciei, né? Experiência com yoga, tua experiência. Falar um pouco, se é, Neiva, pessoal, né? Porque a maioria das pessoas não te conhece. Hum, Tá? então, eu comecei no Instituto Suryananda há uns 20 anos, né? Eu tive a Sofia lá, ela já está com 24. Estava grávida aqui. Eu lembro que tu estava grávida fazendo aula. Então, me lembrando de você, dizendo respira assim, faz isso, faz aquilo, para beneficiar no nascimento, que foi tudo legal, tudo muito tranquilo. O yoga ajuda muito, né, com os asanas, a ter uma boa hora de parto também, né? Uhum. Respiração, com os pranayamas, com os asanas, enfim, com a tranquilidade que a gente tem que ter. Então, eu vim vindo, né? Dentro desse instituto, com a nossa mestre maravilhosa, né? Nossa mestra maravilhosa, que é a Sirene, que tem uma propriedade. Meu marido diz assim: ó, ela é tão pequenininha, mas quando ela abre a boca, ela tem um universo em roda dela. E é isso aí. É um instituto que os profissionais são de ótima qualidade, que a gente aprende para a vida, né? Aprende toda a jornada do yoga, é uma jornada de vida, né? É uma caminhada que você, uma vez que você entra e se identifica, é para sempre. Não tem como voltar atrás. A gente pode ter mais dificuldades em algumas coisas, mas a caminhada começa e não tem volta. É eterna aí, junto com o aprendizado, com as tantos encontros que a gente teve, que a gente falou das jornadas, que são maravilhosas, né? Que abre um mundo que a gente não conhecia ou não conhece. Uhum. Então, fui fazendo essa caminhada, né? Fiz a formação de yoga, que foi uma formação maravilhosa que vai ter agora de novo, né? Da yoga terapia. Uhum. E entrei para um curso de Ayurveda também, que não foi aqui na cidade, né? Mas que me trouxe para cá também muitas coisas e me introduziu no Ayurveda junto com o Yoga, que são primas e irmãs, como diz a Joseida, o pássaro se completou, né? Então, é maravilhoso. Eu espero que muita gente faça esse curso, porque se não quiser trabalhar, é para sua vida, é para sua casa, é para seus filhos, marido, enfim, quem estiver perto, é para a gente. É como se fosse um longo tratamento de saúde, de bem-estar, de alegria, né, de bem viver, de entendimento das outras pessoas que estão ao nosso redor. Que às vezes a gente sofre tanto por não entender que a pessoa é diferente.
né? Que tem um dosha ou está num desequilíbrio diferente do da gente. Então, a gente vai observando muitas coisas e consegue viver melhor com isso. Consegue viver melhor com a nossa vida, com a nossa alimentação, com a nossa dinacharya, né? Nosso Rotina. de dia, a gente começa a ter um dia melhor a cada dia. E agradecer e ser grata por tantas coisas que a gente tem e que às vezes nem enxerga, né? Não percebe. Vai criando, na verdade, vai construindo uma consciência, né, Neiva? Essas duas ciências permitem a construção dessa consciência na nossa vida. Isso é muito importante, né? Então, A alimentação básica do arroz e feijão, né? exato, Hoje isso é para mim? Será que não é? Como é que eu tô? Minha digestão, porque o Ayurveda é baseado muito na digestão, né? exato. O Então, não Ayurveda é agora, assim, gurias, vamos tentar direcionar o trabalho, porque o título da live é exatamente esse, é a alimentação no Ayurveda, né? Então, como é que é essa alimentação? Como é que nós podemos, quando a gente pensa no Ayurveda, como é essa alimentação? A gente precisa pensar sempre no sabor. O que é o sabor rasa, né? Aquela, o sabor, quando tu pensa num alimento, tu já pensa, tu já sente o sabor. E isso aguça a tua fome. Aí, quando você coloca o alimento na boca, você sente o sabor. Então, essa umidade que tem na tua língua, essa umidade da boca, permite que esse sabor se espalhe e inunde. E aí, o prazer da alimentação está linkado ao sabor, porque a rasa é também sabor com a vida, né? Então, o sabor do alimento, o sabor da vida, a felicidade que a gente pode estar sentindo. Então, o Ayurveda, ele preza muito essa consciência de um alimento saboroso. E para isso nós temos, além dos 6 sabores que a gente sempre tem que pensar para a nossa saúde, porque tudo começa lá nos 5 elementos, aonde a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. As qualidades, os atributos desses 5 elementos estão em tudo, eles vêm para os alimentos também, como estão em tudo na natureza, estão nos alimentos. E aí, conforme a constituição biopsicológica da pessoa, o sabor, o alimento precisa estar mais adequado ou menos adequado para aquela pessoa. Então, a gente precisa sempre se dar conta se eu tenho na minha constituição muitos atributos da terra, por exemplo, e eu sou uma pessoa mais pesada, mais densa, muito calma, muito tranquila, como eu vou me alimentar? Eu vou precisar usar alimentos que tenham a predominância de sabores mais adstringentes, picantes, muito especialmente os picantes, né? Um pouco os amargos, mas eu vou ter que evitar sabores doces e salgados. Por quê? Porque eles vão me deixar mais pesados. E a tendência, eu sou uma pessoa que tenho esses atributos no meu corpo, no meu ser, é eu gostar mais desse tipo de alimento. Então, como eu vou construir um contraponto, um equilíbrio? Eu vou usar as especiarias do Ayurveda. E a gente, no Ayurveda, a gente fala que a farmácia começa na nossa cozinha. Então, a gente precisa, sim, prestar muita atenção em como a gente está temperando os nossos alimentos, o que a gente está colocando ali, além do amor, além da atenção ao fazer, além do entendimento de que aquele alimento que está sendo cozido ali nesse momento, daqui a pouco vai se transformar no meu corpo. Aquilo que não é eu vai se tornar o eu, né? Então, que tipo de eu quero para mim, né? É importante a gente se dar conta dessa consciência que o Ayurveda traz. E aí vamos imaginar que eu seja uma pessoa que eu tenha muito
momento, que eu sou muito agitada, que eu sou muito ansiosa, que eu sou muito falante, né? Que eu tenho as características, né? Do vento, do ar e do espaço, né? Eu tenho a tendência à pele seca, eu sou instável, né? Que tipo de alimento eu vou precisar? Eu vou precisar de alguma coisa que me aterre, alguma coisa que me deixe mais apaziguada, que me acalme, né? Então, sim, eu vou precisar de alimentos com sabores doces, sabor salgado, e eu vou ter que evitar, não que eu vou deixar de comer, porque eu preciso comer os 6 sabores, eu preciso ingerir os 6 sabores. Os 6 sabores devem estar no meu corpo, assim como está no meu corpo os 5 elementos, assim como está no meu corpo os atributos do biotipo Vata, ou do biotipo Pitta, ou do biotipo Kapha. Mas a proporção é que é a ciência. E essa consciência da proporção é uma arte que o autoconhecimento oferece. Não tem outra forma. Então, como sabiamente a José estava colocando, eu que sou uma pessoa que sinto frio numa noite fria, eu vou precisar do quê? De um alimento que me aqueça, que me nutra, porque eu sou ansiosa, então eu preciso de alguma coisa. Então, esse alimento, que tipo de especiaria eu vou colocar? Se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência, por exemplo, a ter gases, eu vou precisar de usar um cominho, eu vou precisar de usar um coentro, temperos que vão diminuir, né, esses gases. E assim, todos os alimentos precisam desse entendimento. E esse entendimento é uma arte magnífica que a gente precisa e que nós vamos estar oferecendo detalhadamente no curso, né? Então, entender quais são os 6 sabores, queridos, para a gente tentar fazer um mapeamento desse nosso encontro hoje. Então, os alimentos, diferente da nutrição tradicional, que pensa lá em vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, não, a gente olha para essa natureza, que é claro que tem ali vitaminas, é claro que tem ali minerais, é claro que tem ali carboidratos, mas a natureza, essa ciência milenar, ela considerou dentro dessa filosofia, olhando o que é doce, por exemplo. O doce não é o açúcar. Aliás, o açúcar não é nenhum alimento, é um produto químico. O doce é, por exemplo, o trigo, é, por exemplo, o arroz, né? É a carne, são alimentos assim, pesados, eles têm essa característica também doce, se diz isso no Ayurveda. Bom, aí os alimentos salgados são o que a gente fala, né, de salgados, são os peixes do mar, são, né, o sal mesmo, né? Os alimentos picantes, então as pimentas, as especiarias, na sua grande maioria, elas têm essa propriedade, né? Aí nós temos os alimentos adstringentes. O que é adstringente? Aquilo que vai restringir, né? Então, uma maçã meio verde, uma banana meio verde. Os feijões são adstringentes. São alimentos que nutrem bastante, mas que não engordam, né? Aí nós temos os picantes, eu já falei, os amargos. Os amargos são muito importantes, por exemplo, para os pitas, né? Eles são alimentos que vêm ajudar bastante, mas eles não são tão bons para os vata, por exemplo, porque eles também reduzem, contraem, né? Então, aí nos amargos a gente encontra as folhas bem verdes, né? Couve, tudo que são as coisas bem verdes são os amargos. Então, aquela pessoa que é muito... Por que para o Pitta é importante os amargos? Porque o Pitta tem o sangue muito quente, ele tem a tendência a se inflamar. E aí nós podemos trazer uma dica super importante. Por exemplo, quando a pessoa é muito agitada, é muito irritada, e ela já tem uma tendência, digamos, Pitta Kapha, que é mais parada e que se nutre muito, come muito carboidrato, come muito o trigo, o arroz, essas coisas que deixam ela, né, mais gorda e tal. Aí,
o sangue vai ficando mais grosso, as gorduras, as gorduras ruins, né? Aí esse sangue, e o colesterol começa a subir. Os amargos vêm como um remédio, um medicamento maravilhoso. Por isso que a gente dá tanto valor dentro da cozinha aos 4 Cs, aonde está aí a cúrcuma, como assim a campeã, o que nós temos assim de maravilhoso nesse medicamento, né? Que é um rizoma que hoje a gente conseguiu cultivar muito aqui na nossa região, inclusive lá em 2009, 2010, eu trouxe alguns rizomas de Santa Catarina, da onde a gente estava fazendo esse curso. Inclusive, Esse é filhinho, eu acho. esse é um filhinho, né, dos que vieram de lá, exatamente. Aqui em Aliás, casa eu tem tenho quem nos deu... plantado. Oi? Quem nos deu isso foi A a Neiva, Hacker, né? Que ela trouxe para a gente num curso onde a gente estava estudando junto. E, e a gente plantou aqui, foi distribuído para alunos, distribuído. E hoje, por exemplo, a gente fez agora uma colheita imensa aqui. E a gente pode plantar no jardim, tu pode plantar, se tu mora em apartamento, tu pode plantar num bom vaso na tua sacada. Isso vai dar. Tu põe um rizoma que se transforma em 20, 30. E é uma coisa maravilhosa, né? Então, agora é época de colheita, né? Aproveitando a deixa. É a época de colheita do açafrão, então temos muda para distribuir, quem tem interesse também, né? Temos os rizomas para serem plantados para o ano que vem ser colhidos. Muitas pessoas às vezes dizem, olha, a minha cúrcuma como é que tá? O que eu faço agora? Porque a gente foi também disseminando, assim como a Sirene dissemina esse conhecimento, né, por meio do Instituto Surianã, nós também vamos, é uma semente que ela planta na gente e a gente vai passando adiante, né? exatamente. Exatamente. Então, a Eu cúrcuma... tenho curiosidade, uma curiosidade minha. Dentro do curso, Sirene, nós temos quantos módulos? Eu sei que você me passou por escrito, mas de repente passa aí para o pessoal. Quantos módulos a gente tem sobre alimentação, já que o tema é esse? E Então, qual a nosso, expectativa, enfim, o que vai ser trabalhado? ao todo, veja bem, Joseida, ao todo são 24 módulos, o curso todo. Aí o curso trata do quê? O curso trata da filosofia, trata da psicologia, trata de todo esse aspecto da constituição do biotipo, né? Aí tem toda a parte da fisiologia do Ayurveda, né? Então, aí a gente vai... E aí está incluído, né, a alimentação. Então, assim, a gente vai, acho que 2, 3 específico, porque tu vê, se nós vamos considerar a alimentação, quando a gente está falando assim, medicamentos e alimento, nós estamos falando de uma mesma coisa, né? Porque a diferença entre o medicamento e o alimento está apenas na potência, ou seja, por exemplo, quando eu como, quando eu vou ingerir uma cápsula de Shatavari, de 500 mg, é como se eu fosse comer 1 quilo de arroz. Só que eu não consigo comer 1 quilo de arroz por dia. Só que eu consigo ingerir 3, 4 cápsulas de Shatavari num dia. E eu vou ter uma potencialização do meu de nutrição, de bem-estar, de estabilidade na minha mente, de libertação da depressão. Tanto que o Shatavari é um remédio maravilhoso para o período da menopausa. É um remédio maravilhoso para o período da amamentação. É um remédio excelente para a depressão. Outro dia eu prescrevi isso para um menino, ele tem o que, acho que uns 19, 20 anos, e ele está lá nos Estados Unidos. E aí, daqui a pouco, ele me mandou um WhatsApp assim, eu comprei isso aqui e diz que é para mulher e para grávida, sabe? Aí, querido, isso é para mulher e para grávida, mas é também para ti. Pode tomar confiante que não vai ter problema, vai ser ótimo. Porque realmente é uma potência isso, quando a gente está falando de Shatavari, né? Então, quantas pessoas que estavam com depressão profunda e a gente conseguiram tirar os remédios faixa preta usando o Shatavari, mais anti-estresse, mais Brahmi. Então, é uma composição. Então, respondendo a tua pergunta, Joseida, quantos especificamente a gente não pode nem dizer, porque, sabe, ele vai... É uma corrente que vai sendo desenrolada, compreendeu? A gente vai pouco a pouco ampliando isso, né?
tá? É assim que vai funcionar o curso. E os módulos, eles vão exatamente criando essa sequência assim, da construção do conhecimento, porque a gente vai ter, a mais ou menos, cada 2, 3 módulos, vai ter um módulo prático, por exemplo. A gente tem toda essa parte mais introdutória, e aí nós vamos ter a experiência prática da massagem Abhyanga, que é a massagem padrão, assim, a massagem básica. É um dos tratamentos mais, digamos, comuns que a gente tem dentro do Ayurveda, que é esse banho de óleo morno, de acordo com o dosha, o óleo de acordo com o dosha da pessoa, muitas vezes o óleo medicado com ervas, conforme a situação, e é onde se faz um trabalho específico nos mármores, que é aquilo que você acabou de dizer que a Neiva fez em você hoje, né, Joseida? Então, essa massagem Abhyanga, a gente aprende logo no início assim, do curso. Aí a gente vai indo, depois nós temos o Shirodhara, que é uma corrente de óleo morno também, que é colocada aqui no Ajna Chakra, e aonde a gente fica assim, 40 minutos recebendo esse fluxo de óleo, e é uma experiência sem igual de meditação que a gente tem. Aí nós temos o Pada Abhyanga, que é a massagem específica nos pés. Nós temos os Shirobastis, que são os bastes externos, né? E assim a gente tem, aí tem as Shirupichu, vários tipos de procedimentos, aonde em cada 2, 3 meses dos módulos, a gente tem uma parte mais prática, específica, né? Para que haja esse treinamento, né? Assim que vai funcionar o processo. No final dos 24 meses, os alunos ainda terão uma semana lá no ashram para trocar aquele procedimento que é o mais profundo, que é o Panchakarma, aonde as pessoas vão lá, então aí a gente vai ter que fazer uma análise, uma anamnese, conforme a constituição biopsicológica, vai ser feito o Panchakarma, ou para o Kapha, ou para o Pitta, ou para o Vata, né? O Panchakarma do Kapha, todos eles têm esse funcionamento, né? Se ingere óleo e ervas, e aí depois se faz um movimento todo dentro do corpo com essa ingestão desses óleos com essas ervas para que as toxinas do corpo sejam liberadas. Então, é um processo de limpeza profunda. E essa limpeza profunda, ela é muito intensa, não só a nível físico, mas também psicológico, também emocional, né? Então, por isso que ele é um tratamento importante, assim, de ser feito junto lá com o Dr. Luguê, dentro do ashram, onde a pessoa fica um total processo de proteção e de sustentabilidade, né? De sustentação. Então, é assim que vai funcionar o curso, né? Tá bom? Neiva, quer falar um pouquinho? Que tu falou pouco, querida. Pode falar aí. Estava entrando Fala. e saindo aqui. A gente, o que o Ayurveda nos proporciona tanta coisa boa, né? E quando a gente percebe que a gente tem a cura e tem a doença no alimento, né? Então, como tu estava falando mesmo, que muito tempo atrás, a gente vivia mais no Ayurveda que agora, né? Uhum. Então, a gente tem que resgatar essas práticas e viver, fazer em nós mesmos, fazer nos outros, para ter uma vida mais saudável, um alimento mais saudável, um alimento mais puro, mais básico, né? Com temperos que nos auxiliam, que nos livram de tanto incômodo, tanta coisa que a gente carrega no dia a dia. Então, nossa, o Ayurveda é assim um divisor de águas na vida da gente. De quando a gente começa a estudar um pouquinho e se conhecer, bom, hoje eu estou agitada, então não, isso para mim não está tão bom. Como é que eu vou viver meu dia a dia para poder eu dar conta, né?
Hoje eu estou uma pasteira, não quero nem levantar da cama, eu estou uma cafa daquelas enrustida. Bem, vou saltar da cama, vou comer alguma coisa, mas assim que me dê mais energia, vou botar um chá de gengibre, vou começar um dia assim, com mais energia, né? Vou fazer, de repente, yoga, uma saudação ao sol, né? E assim eu vou indo. Bom, se eu estou muito irritada, eu tenho que levantar, não estou afim, aquela coisa toda, bom, eu vou comer um mingauzinho de aveia, uma bananinha amassada, uma maçã cozida. E assim eu vou indo. Ao meio-dia, né? Todos aqueles temperos que a gente tem que ir para a cozinha, não adianta. Não tem como fugir da cozinha no evento, né? Tem que ir lá fazer alguma coisinha que nos dê nutrição e que nos dê também toda aquela melhora de limpar nossos canais de energia, limpar nossa mente, né? Porque quando o corpo está todo trancado, os canais, os esgotos todos trancados, que é onde deve sair as impurezas, né? A gente também está com a mente embotada. Então, uma coisa não anda sem a outra. Tá? Então, por isso é tão importante a gente saber se alimentar de forma nossa. E é aquela coisa, o Ayurveda diz, você é o que você digere, não é o que você come. É o que você tem a digerir. Então, tá muito bom. Tanto que é tão importante, né, isso que tu tá dizendo, Neiva, que as doenças, elas começam sempre. Então, tudo que nós precisamos entender é que nós precisamos de um Agni forte. O que é um Agni forte? Um fogo digestivo que desempenhe, que consiga digerir o que é ingerido. Então, como tu sabiamente está dizendo, não é o que a gente ingere, mas sim o que a gente digere. E o digerir depende desse fogo, desse Agni. E as especiarias são as grandes potências, grandes potencializadoras do Agni. Então, quando a gente sabiamente usa as especiarias na nossa alimentação, a gente está sustentando. Aqui tem uma pergunta muito interessante, gente. Olha só. A Ariane está perguntando, a alimentação Ayurveda pode ser usada diariamente ou é apenas para tratamento? Com certeza, o Ayurveda é um estilo de vida. O Ayurveda é uma forma de viver. Quanto mais se diariamente eu usar, por exemplo, cúrcuma, coentro, cominho e cardamomo, eu estou prolongando com certeza a minha vida. Se eu usar esses 4 Cs nos alimentos que eu estou preparando para as minhas refeições, com certeza eu estou prolongando a minha vida. Isso é Ayurveda. Ayurveda, queridos, dentro dessa consciência de alimentação, na nossa próxima live, nós vamos estar falando de rotina diária. E aí vocês vão ver que a gente faz esse gancho de novo, porque as coisas não são separadas. Eu não consigo separar assim, agora é isso, daqui a pouco é aquilo, depois é o outro. Mas a gente precisa entender essa unidade da qual a gente, né? Então, a gente usa o Ayurveda, sim, enquanto... Veja bem, Ayurveda, Veda, conhecimento. Quando a gente pratica isso, a gente conhece a nossa vida. Quando a gente conhece a nossa vida, a gente tem condições de dominá-la, no sentido de se tornar, né, o potencial para estar feliz, para estar forte, para estar pleno na vida. Então, a Ayurveda é sim de uso diário, de uso preventivo e também de uso curativo. Quando a gente falava para quem o curso se destina? O curso se destina a todas as pessoas que querem ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de consciência, um pouco mais de discernimento na sua vida, que querem ser felizes, que entenderam que a vida é um presente e que elas não podem passar pela vida assim aos trambolhões e depois quando chega lá no final ficar, meu Deus, eu tinha que ter feito diferente. Não, a gente tem que ir vivendo de um jeito tão pleno que quando chegar lá no final, tá perfeito também lá no final.
Isso é muito importante. A gente construir essa potência do nosso momento presente. E quando a gente está falando de que o Ayurveda também não é só para o corpo físico, eu vou alimentar o meu corpo. Quando eu estou falando de alimentar o meu corpo, eu também estou falando de alimentar a minha mente. Por quê? Porque dentro do processo da digestibilidade do Ayurveda, também diferente da consciência da medicina tradicional, a medicina ayurvédica entende que esse processo de digestão acontece assim de muitas formas, com muitos agnes aqui dentro, com muitos fogos digestivos, né? Então a gente começa, o processo de digestão começa aqui na boca, quando a gente mastiga bem, quando a gente tem suficiente saliva para ajudar a fazer com que esse bolo alimentar, imagina, quando você pega um alimento duro e coloca dentro do liquidificador para liquidificar, aquilo é difícil de bater. Aí você tem que pôr um pingo d'água para que aquilo possa ser dissolvido, para que aquilo possa ser efetivamente, né, liquidificado. A mesma coisa é aqui dentro. Então a gente precisa dessa quantidade mínima do líquido que existe, né, nas nossas salivas. E aí a gente vai, então, ingerindo esse alimento, que é importante que haja um equilíbrio nisso, porque vamos imaginar que a gente, numa refeição, resolve tomar isso faz muito mal. Suco não é uma coisa legal para se usar na refeição. A gente toma uma água antes, bem antes, e depois a gente come, e no final, bem depois, a gente pode tomar. Mas assim, não tem que ficar misturando, colocando uma aguaceira. Se a gente colocar muita água aí dentro, essa digestão vai também ter desequilíbrios, entendeu? Então, esse processo de o alimento passando, né, dentro desses vários agnes. E aí, até que daqui 35 dias, aquilo que a gente comeu hoje vai estar lá no nosso sistema nervoso, na nossa mente, nos deixando mais feliz ou mais triste. Então, não está assim separado, não está dividida a mente do corpo, mas há uma construção dessa unidade, tá? Então, é importante que também a gente veja. O que mais, meninas, que vocês querem falar aí? Vamos lá. Que mais sobre Eu acho que é importante também, dessa questão do alimento, compreender que muitas coisas são alimentos. Por exemplo, é alimento quando eu estou preparando minha refeição, eu cuidar aquilo que é falado, porque isso é alimento também. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer, depois de uma briga que teve, um pouquinho antes da refeição, ou durante a refeição, dizer, nossa, o alimento não me fez bem, né? E, na verdade, a gente nem considera aquela energia ruim como um alimento, e é um alimento. E o Ayurveda nos ensina a ter essa consciência, né? Essa consciência de que tudo é alimento ao nosso redor. O que a gente vai ingerindo, o que a gente vai assimilando, vai se transformando em saúde ou doença. Então, a Ayurveda também, através de sua técnica, e o yoga nos dão essa consciência. Então, por isso, é importante a gente se responsabilizar por isso, né? Buscando conhecimento. Exato. E aí, veja bem, quem faz o teu alimento tem que ser alguém que ama você, tem que ser alguém que gosta de você. Ou então, você mesmo tem que fazer teu alimento. Isso é muito importante. E aí, se eu gosto de mim, eu faço, né? Né? É uma ciência... É diferente, não é bioquímica, é bioenergética, é biopsicológica, entendeu? Então, por isso que abrange, quando nós estamos falando da Ayurveda, nós estamos falando dos 5 corpos, nós estamos falando do corpo físico, nós estamos falando do corpo de energia, que é o que dá vida ao físico. Isso que a Joseida está falando é muito importante. Às vezes, imagina, eu estou louca de fome, aí quando eu estou chegando próximo da mesa, digamos que toca o telefone e eu atendo e é uma notícia ruim. O que vai acontecer? Eu vou perder a fome, eu vou, sabe? Entende? Então, essa situação psicológica interferiu no meu acne, interferiu no meu fogo digestivo.
Por isso que, para que esse Agni seja potente, forte, o estresse tem muito a ver. Isso é muito importante a gente entender. A gente precisa aprender, sim, a gerenciar o estresse na nossa vida. Porque o estresse está aí. Agora, se eu vou deixar, vou me envolver, vou me deixar absorver por isso, é que vai fazer a diferença. Então, eu aprender a gerenciar esse estresse vai permitir que o meu, vai permitir que, eu não, que o meu Agni não seja interferido. Se o estresse interferir no meu fogo digestivo, pronto, eu estou perdendo a batalha. Porque daí eu vou comer, vou me alimentar e esse alimento não vai ser devidamente digerido. Porque a minha atenção está na preocupação, está na angústia, está na raiva, está no medo. E a minha energia não vai digerir os alimentos. E daí eu vou ficar com toxina no corpo, vou ficar com lama no corpo. E voltando aqui a questão, por exemplo, do colesterol, a questão de todas essas comorbidades que desencadeiam tantas doenças, né? Como a obesidade, como o colesterol alto, depressão, problemas cardíacos, começam aí com certeza. Começam aí. Então, esse processo, a gente cuidar da vida da gente, a gente assumir a vida da gente, é isso que o Ayurveda vem fazer. É isso que ele vem convidar a gente a viver. A entender que, por exemplo, quando eu acordo de manhã e a ouvir o meu corpo, como é que o meu corpo está? Eu estou com fome? Que tipo de alimento eu vou ingerir? Não é sempre a mesma coisa. Assim como dentro de uma família, não é todo mundo que tem que comer sempre a mesma coisa. Cada pessoa tem uma constituição. Ai, Sirene, agora tu vai querer que então tenha tantas panelas quanto as pessoas? Não precisa ter tantas panelas quanto tantas pessoas. A gente pode, daí, usar as especiarias para construir esse equilíbrio. E é claro que essas pessoas vão sabiamente procurar ingerir aquilo que é melhor para si naquele momento. Então, isso é importante. Isso Outra coisa fabulosa, Sirene, que o Ayurveda ensina é a gente comer quando tem fome, né? Nossa, aquela coisa rigorosa de que a gente tem na nossa cultura, que tem que comer às 7 da manhã, que tem que comer ao meio-dia, que tem que comer. No Ayurveda, ele nos orienta que nós temos que sentir o corpo e sentir se realmente é fome de comida ou é fome de ansiedade, ou é fome emocional. Né? Então, essa consciência é importantíssima, né? Muito. Então, isso faz muita diferença. Exatamente. Isso aí, Guria. Comer sempre fresquinhas. Nada de congelar muito tempo. Comer comida e comer. Não para sobrar 3, 4 dias da comida que já não tem energia nenhuma, só nos faz. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Observar isso também. Com certeza. Para poder a gente se nutrir e não só comer. Isso é bem importante. Exatamente. Então, gente, vamos hoje, né? Falando com vocês, então, né? Assunto e fazer. Eu disse, vocês estão me ouvindo? Estava me interferindo um pouco, não consegui te entender, Joseida. Melhorou? Ah, sim, agora sim. Eu estou com fone de ouvido. Eu disse, eu estou conversando com você sobre alimentação e estou cozinhando. Vamos lá, como diz a Neiva, a comida tem que ser fresquinha. E como é gostosa uma comida recém-feita, né? Tá. É maravilhoso. A comida que a gente guarda, ela resseca. Impressionante que ela se torna sem vida, né? E quanta coisa congelada, com os alimentos ultraprocessados que a gente tem, quanta coisa a gente pode ir substituindo aos poucos. É claro que a gente sabe que a gente tem muito trabalho, especialmente a mulher, ela tem jornadas duplas, triplas, mas é preciso que a gente faça um planejamento, tudo a gente planeja, né? Mas em relação à alimentação, a gente, eu vou comer qualquer coisa. Eu digo sempre para minha mãe, quando ela fala, eu não sou qualquer pessoa para comer qualquer coisa. Né? Eu sou alguém especial que precisa ser cuidado. E eu sempre respondo isso para as pessoas. O que nós vamos comer hoje? Qualquer coisa. Não, eu não quero qualquer coisa, porque eu não sou qualquer uma.
É importante que a gente dê esse Exato. colocar um lugar especial para a alimentação em si, alimento que a gente ingere pela boca, que eu falo agora, né? Isso que tu está falando é muito sábio, Joseida. Se todo mundo que está aqui conseguir entender isso, gente, esse é o objetivo da nossa live, entender a importância da alimentação para a longevidade. Entender que... Por quê? Porque a alimentação a gente come muitas vezes durante o dia. A gente diz que nós temos quatro aspectos nos levam antes ou depois daqui, né? Que são as emoções, a alimentação, o estilo de vida e os relacionamentos. Eles pesam, eles mudam o prolongamento da nossa vida ou o encurtamento dela, digamos, né? Então, se dê conta que alimento você está todo colocando para dentro. Aqui na mesa hoje que você vai jantar, olhe antes para essa comida. Observe, respire nela e agradeça, dê uma olhada. Como é que ela chegou ali naquele prato? Quantas pessoas trabalharam? Quantas pessoas usaram da sua vida para permitir que essa comida chegasse no seu prato, né? Então, gratidão por isso. Aí, gratidão por essa comida, pela natureza. Quanto mais você puder comer coisas que vêm da natureza, mais você vai se harmonizar com essa natureza. Quanto mais você se distanciar de alimentos da natureza, mais você vai se distanciar da natureza. Vai obstruir o teu relacionamento com ela. E ao obstruir esse relacionamento, você vai ter quebrando. E aí a gente diz no yoga que a doença começa exatamente aí, nessa separação da gente com a gente mesmo e com essa natureza que nos envolve, né? Então, a gente é essa natureza. Então, pense para ingerir hoje, que amanhã isso deixa de estar ali para se tornar você. Que tipo de qualquer coisa é que você está colocando aí para amanhã se tornar qualquer coisa? Ou você quer investir nessa ingestão da tua nutrição para que amanhã você continue sendo uma pessoa sábia, inteligente, sabe? Lúcida, capaz? Que tipo de alimentos você está ingerindo? Isso é prolongar a tua vida. Isso é cuidar da vida. Isso é uma forma de amor com a tua vida. Então, presta atenção e entenda que é o maior investimento que você está fazendo em você. É prestar atenção em você, é prestar atenção na tua alimentação, prestar atenção nas tuas emoções, é prestar atenção nos relacionamentos, começando por como você se relaciona com você, né? E se dá conta do estilo de vida que você está tendo. Você é livre para construir esse estilo de vida. E o Ayurveda vem te trazer esse presente. Ok? Gurias, mais alguma coisa, queridas? Neiva, fala um pouquinho. Eu achei que tu falou tão pouquinho, meu anjo. A minha internet tá ruim, ela vai e volta, sabe? Eu tô vendo, Mas, tá assim, bom. Então, é um divisor de águas o Ayurveda na vida da gente. Porque a gente aprende a se cuidar melhor. E a cuidar melhor também de quem está à nossa volta, né? Então, o que tem de melhor na vida que a gente saber se cuidar? E esse cuidado é para todo, não só para o corpo, como para a mente, para o espírito. Então, é algo completo, né? Que você seguindo essas bases, você terá uma saúde maravilhosa, vai deixar de tomar um monte de remédios, vai dormir melhor, né? A tua digestão vai nutrir todos os teus tecidos de uma forma muito bem nutrida e não só comida que para dentro. Então, o Ayurveda te dá assim, subsídios para te ter uma vida plena. Então, por que não a gente saber como que isso acontece, né?
E como que a gente pode fazer? E não é nada de bicho de 7 cabeças, não. É simplesmente viver a vida de forma mais plena, de mais consciente. Comer melhor, dormir melhor, sentir melhor, né? Usar as coisas que a gente tem dentro de casa, às vezes lá guardado, um chá que é maravilhoso. O Brasil tem ervas maravilhosas também, né? Aqueles temperos, aqueles tipos de alimentos que vão nos melhorar em todos os aspectos, mais lucidez, mais clareza. Tem gente que me relata aqui que emagreceu muito através da Ayurveda, porque deixou de comer coisas que só atrapalhavam na digestão, na eliminação das toxinas, né? Então, através disso, não precisou mais tomar remédios para, enfim, para perder aquela barriguinha, perder não sei o quê, né? Que tem por aí sobrando. Mas isso não é de uma hora para outra. O pessoal pensa, não, Ayurveda, tá, eu vou fazer em uma semana e já vou estar. Não, é para a vida toda. Não é algo que você toma milagroso e que vai te dar uma vida ali muito boa. Não, você tem que fazer dia por dia. É uma caminhada. E é isso que é legal, porque cada dia você está diferente e cada dia você precisa de coisas diferentes. Então, olha que beleza. Tu acordar e dizer, bom, hoje eu tô assim, vou comer aquela coisa que faz horas que eu quero comer, daquele jeito, né? Aí bom, amanhã, bom, hoje já não dá mais, eu vou comer outra coisa. Então, a variedade, e outra coisa legal no Ayurveda, o Ayurveda não proíbe nada, nenhum tipo de alimento. Você pode comer de tudo, mas tem que ser numa base, você tem que saber o que comer. Tá? Consciência. Então, só o que não vale é comida velha. Mas aquela variedade de coisas que a gente gosta, não tem proibição. É só a quantidade e como que é feito. Né? É a Então, aí consciência. está todo, para mim, aí a beleza desse andar. Né? E se dá conta, né, Gurias, que, por exemplo, se eu gosto muito, 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 muito de alguma coisa, é sinal que aquilo talvez não seja legal para mim. Entendeu? Quando aquele gosto obsessivo, aquela vontade, por exemplo, aquela pessoa cafa, ela ela ama doce. E com certeza a padaria e o doce é o lugar onde ela teria que ter mais distância, né? Por quê? Para ela ter mais saúde. Porque quando a gente pensa no Ayurveda, a gente tem que pensar o que é bom para a saúde. Tá? Então, minhas queridas, a hora se foi. Nós já estamos aí a 65 minutos de live. O tempo passou. A gente quer ver se mais alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração, algum questionamento aqui. Senão, a gente já vai encerrando. E a gente quer voltar a lembrar que domingo, às 18h30, nós vamos ter um outro bate-papo falando aí sobre rotina diária, o que fazer quando acorda de manhã, como é que é o seu dia. Vamos voltar, é óbvio que dentro da rotina volta as questões da alimentação, né? E, por exemplo, se um dia eu comi alguma coisa muito forte, amanhã para eu conseguir construir esse equilíbrio. Nós vamos estar falando bastante disso, se eu estou pesada, eu tenho que ter aquele atributo oposto, como tudo no Ayurveda é assim. No período que está frio, eu tenho que usar alguma coisa quentinha. No período que está muito quente, eu preciso usar alguma coisa que me refresque, porque eu preciso, através daquele efeito oposto, construir um equilíbrio. Né? Sempre em harmonia com a natureza, sempre trazendo a conexão interna,
com a respiração, com a atenção, é aprender a sentir o corpo, aprender a ouvir o corpo. O corpo, queridos, é muito, 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 é anos-luz mais sábio. Tem uma inteligência muito maior do que a mente que pensa, que raciocina, que quer controlar. A gente não vale a pena querer controlar. É melhor escutar o corpo. Quando a gente aprende a escutar o corpo, ele nos apresenta a potência, o que tem que ser, né? Então, que a gente aprenda a confiar nesse processo. Tá? Que tenhamos saúde e que tenhamos vida longa. Vou dar um tempinho para cada uma dar a sua última palavra, aí, suas despedidas, e aí encerrar. Quer falar primeiro, Neiva? Pode ser. Então, fala. Digo assim, ó. Quero dizer para vocês assim. O nosso corpo, nós, né, somos o maior bem que a gente tem. Então, procure viver muito bem. Para depois eu dizer, eu vou comer tudo que eu quero, eu vou fazer tudo que eu quero. Depois você não vai poder, quem sabe, fazer mais nada. Então, tenha um equilíbrio, uma vida boa, podendo usufruir de tudo. Mas para chegar depois, né, mais tarde, podendo fazer todas as coisas que a gente faz, né? Então, o Ayurveda nos ajuda muito nessa autoconsciência. Cuidem de vocês e estudem o Ayurveda. Não tem outra forma. Não tem como a gente viver bem sem ter um conhecimento de como a gente funciona melhor. Não vejo outro jeito, tá? Um beijo para todos vocês. Tchau. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer por estar aqui contigo, Sirene, contigo, Neiva. Muito obrigada. E gostaria de dizer assim que vale a pena a gente investir, conhecer o Ayurveda, porque eu estou na menopausa, vou fazer 56 anos, e quando eu olho assim os meus exames, por exemplo, onde eles estão todos dentro da normalidade, e aí eu vejo como valeu a pena e como vale a pena cuidar de mim. Porque eu tenho um biotipo que desequilibra mais fácil, muito, muito fina a minha linha de equilíbrio. E o Ayurveda e o yoga e a meu estilo de vida faz diferença. Estar na menopausa com bem menos ansiedade, com bem menos secura, com pele mais bonita do que quando eu tinha 30, né? Então, vale a pena sim, vale a pena investir, então, e se dar esse presente e ter a coragem de dar esse passo e buscar o conhecimento, sendo que nós temos aqui na cidade, em Santo Ângelo, né, uma oportunidade de fazer um curso como esse, no pote desse curso de Ayurveda. Então, eu não me arrependo de ter escolhido as tantas vezes, das tantas jornadas, dos tantos cursos que fiz. Então, fica a dica e a minha história para compartilhar, que é o que eu tenho para contar, mais do que a experiência no meu próprio corpo e na minha própria vida. Obrigada, Sirene. Que lindo, querida. Me emociona assim ter ouvido, querida. Eu acompanhei assim, toda essa tua caminhada, realmente é um momento maravilhoso, transformador. Eu fico muito, muito feliz. Para ti também, Neiva, muito obrigada por estarem aí, dando força para a gente, sendo essa família forte do Instituto Ananda, que a gente sabe que pode contar sempre, né? E eu acho que a vida é isso, né? É um aprender, ensinar, que estejamos assim, sigamos na paz e vamos indo. Vamos nos cuidar, gente. Vamos entender que a vida é um presente e que a gente não pode perder essa oportunidade de ver essa gratidão com esse presente. Lá em 2009, quando eu fui fazer essa formação, que eu fazia 1.800 quilômetros por mês para buscar esse conhecimento durante 24 meses, 2009, 2010, eu comecei isso para mim, porque eu sempre tive essa paixão pelo conhecimento.
E eu já estava há muitos anos no yoga, e eu sabia que essa era a outra asa do pássaro que ia complementar o meu trabalho. Só que eu não tinha noção do quanto isso foi importante e foi transformador na minha vida, na potencialização aqui do meu trabalho, do trabalho do Instituto, de poder regar os meus alunos, não é? Com esse conhecimento. Então, um beijo a todos, fiquem em paz. E domingo a gente está aqui novamente. São alunos, amanhã a gente tem aula, né? E aí sigamos em paz. Namastê. Muito obrigada. Amo você. Tchau, lindas. Tchau. A live vai ficar gravada. Quem quiser, anuncie os seus amigos aí para que possam ver. Quem quiser ir lá comentar também, o Instagram agradece. E eu também, né? Trabalhando que estou na minha marca digital, eu tenho que fazer esse apelo para todos, né?